É muito importante ouvir o que as pessoas pensam sobre a igreja, é muito importante ouvir o que os nossos amigos falam sobre a igreja do Senhor, é muito importante ouvir os que estão de fora da igreja e comentam sobre a igreja de Jesus, é muito importante ouvir os críticos, ouvir os agnósticos, ouvir os ateus, o que eles pensam da igreja do Senhor. Mas acima de tudo isso, no topo de tudo isso, mais importante do que tudo isso, é ouvir o que o Senhor Jesus tem para dizer a respeito da sua igreja. Aliás, a propósito, ele é o cabeça da igreja. Ele é o único que tem essa autoridade para falar da sua igreja e para a sua igreja. Ele tem essa autoridade porque ele conquistou essa autoridade na cruz. Isso não foi gratuito, não foi uma doação, não foi uma esmola. Houve um preço que foi pago. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário. E ele foi fiel até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós estamos estudando, fazendo uma visita nessas igrejas, lendo as cartas que o Senhor Jesus enviou pessoalmente, através do seu apóstolo, João, o apóstolo, para que essas igrejas então fossem pastoreadas pelo próprio Senhor, pelo seu pastor. Essas 7 igrejas, obviamente, não eram as únicas na Ásia, a Ásia Menor. Elas foram escolhidas a dedo, com algum propósito que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Mas o que a gente sabe a respeito dessas 7 igrejas é que há pelo menos 3 coisas importantes e que talvez tenha sido o critério que o Senhor Jesus tem usado para falar com elas. Primeiro, a perseguição. Segundo, o mundanismo, entrando dentro da igreja. E terceiro lugar, o esfriamento espiritual. Quando Jesus viu isso acontecendo com a sua igreja, então ele intervém pessoalmente, escreve uma carta para essas igrejas e diz: prestem atenção, voltem comigo aqui, prestem atenção, olhem nos meus olhos, abram seus ouvidos e ouçam o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Você é a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então eu quero que vocês ouçam isso de 2 perspectivas diferentes, de 2 óticas diferentes. Do ponto de vista comunitário, enquanto igreja local, enquanto grupo que se reúne nesse lugar, e também enquanto pessoa. Ninguém é igreja sozinho. Essa ideia de igreja sozinho não existe. Eu sei que a gente tem ouvido por aí, todo mundo já leu, eu sou igreja, eu sou igreja. Não, não existe igreja no singular, do ponto de vista da natureza da igreja. A natureza da igreja, ela é comunitária. E isso é muito importante. Agora, cabe a mim e a você estarmos sempre ouvindo a voz do nosso pastor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Semana passada, nós estudamos o que o Senhor diz à igreja de Éfeso. Hoje, nós vamos estudar o que o Senhor Jesus tem a dizer à igreja de Esmirna. A gente não ouve muito falar sobre Esmirna no Novo Testamento, mas essa era uma cidade realmente esplêndida do mundo antigo, era uma das lindas cidades. Ela, aliás, se vangloriava de ser, olha só, o orgulho da Ásia. Pensa numa cidade maravilhosa. Não tanto quanto Florianópolis, mas bem perto disso. Bem perto disso. E tinha uma montanha lá onde tinha os templos de toda a natureza, de todos os deuses. Tinham mansões incríveis naquelas montanhas. Era uma cidade realmente próspera, uma cidade rica, uma cidade realmente poderosa, poderosa mesmo. E uma das cidades mais fiéis ao controle romano, ao Império Romano. E ali também, nesta cidade, havia uma igreja. Uma igreja que, para trazer esse incômodo, essa sacudida nessa cidade poderosa, não devia ser uma igreja muito pequena, mas com certeza era uma igreja fiel a Jesus. Nós não sabemos o tamanho dessa igreja, exatamente o número de membros que tinha, como é o costume que a gente se preocupa às vezes. Mas uma coisa nós sabemos, o testemunho desse povo era forte, ao ponto de sacudir, chacoalhar, incomodar o Império Romano.
Talvez uma das razões pelas quais eles têm sido tão fortes, é lógico que eles não abriam mão de chamar Jesus de Senhor, mas também porque eles eram pobres. Era uma comunidade pobre no meio de uma cidade rica. Imagine isso. Imagine isso. Imagine lá em Londres, aquela cidade maravilhosa, linda, uma comunidadezinha pequenininha lá, pobre, mas que tinha gente comprometida com o Senhor. Imagina numa cidade como São Paulo, rica, poderosa, uma Los Angeles, Nova York, Chicago, qualquer cidade que você possa imaginar, e lá uma comunidadezinha que faz a diferença. Alguém chega e diz assim: tem aqui nessa cidade um lugar onde eu posso ouvir o Evangelho? Alguém vai dizer: tem. E aí a pessoa, quando chega lá, vai se surpreender, porque vai encontrar uma comunidade pequena, uma comunidade que, do ponto de vista humano, não chama tanta atenção, não é aquilo que se chama de relevante. Então a pergunta é: qual é a mensagem do Senhor Jesus a seus servos que estão em Esmirna? E aí o Senhor, ele faz um relato das aflições que eles estavam passando. Olha o texto que nós vamos ler aqui. O Senhor Jesus relatando o que eles tinham passado, estavam passando e iam passar. Então, quando eles ouviram essa carta, eles disseram: isso é verdade, é o nosso pastor falando conosco, porque nós estamos passando por isso. Além disso, ele traz uma advertência de sérias e severas provações que estavam vindo sobre eles, e ele termina incentivando que permanecessem fiéis no enfrentamento de tudo isso. Quero convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia comigo no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Apocalipse 2, 8 a 11. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Todo mundo diz que vocês são pobres, mas aos meus olhos vocês são ricos. Você é rica. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se preocupa com a igreja. O Senhor se ocupa com a sua igreja. O Senhor mantém os seus olhos fitos sobre o seu rebanho, sobre o seu povo, sobre as tuas ovelhas. Muito obrigado, Jesus, porque o que seria de nós? O que seria de nós se o nosso pastor não estivesse conosco? O que seria de nós se nós não tivéssemos o cuidado pastoral amoroso e generoso do Senhor? Nós não sobreviveríamos. Muito obrigado, porque o Senhor sempre cuidou, o Senhor sempre cuida da sua igreja. Nós estamos aqui nessa manhã para ouvir a sua voz. Venha falar conosco, venha nos dar graça, nos dar força diante do sofrimento, diante das aflições, diante das lutas. Nós te agradecemos. E agora fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante, porque normalmente segue um padrão essas cartas do Apocalipse, e ele sempre abre com elogio, depois ele faz alguma advertência, e depois ele faz algumas ameaças em algumas igrejas. Nós vimos isso na semana passada, ameaças fortes, contundentes, coisa séria, que o Senhor Jesus fez alertando a igreja.
E veja que não é essa ameaça, como eu disse na semana passada, essa ameaça que quem ameaça e depois não cumpre, não. Ele está avisando a sua igreja. Ele está comunicando que se não seguir, vai haver consequências. Isso é um pastor que ama. Isso é um pastor que ama o seu povo, trazendo as suas advertências. Mas o curioso é que essa igreja, ela não tem uma ameaça, ela não tem um aviso. Não, sabem por quê? Porque diante desses 3 itens, perseguição, mundanismo ou esfriamento espiritual, essa igreja está passando por perseguição. Então a postura de Jesus em relação à igreja que está envolvida com mundanismo ou que está em esfriamento espiritual é diferente do tratamento que ele tem para essa igreja que passa por perseguição. É um outro olhar. É um outro olhar. E aí ele abre dizendo: eu conheço as suas aflições. Se há uma coisa que nos sustenta diante do momento de luta e de dificuldade, é saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. A gente precisa lembrar disso. Baixa um pouquinho o ganho, por favor. A gente precisa lembrar disso. De que você está passando por luta, mas Ele conhece as nossas aflições. E de que diante disso eu não tenho que ficar como um menino ou uma menina mimado, com autopiedade, com autocomiseração, mas é hora de nós levantarmos a cabeça, porque essa igreja estava debaixo de perseguição. Era perigoso ser discípulo de Jesus em Esmirna, era perigoso, era um risco, e não havia como prever o que aconteceria depois. Lembre-se que Roma é dirigido por um imperador que agora é considerado Deus. Ora, Deus pode tudo o que quiser e puder fazer. E eles estão debaixo desse risco enorme. A pergunta é: quais eram as formas de perseguição em Esmirna? A primeira, havia uma divisão entre Cristo e César. É interessante notar isso, que no início, quando a igreja começou, lá em Antioquia, os seguidores do caminho, eles ganharam um outro apelido, uma outra pecha, ganharam um rótulo, e diziam: olha lá, vai lá os pequenos cristos, olha lá, vai lá os pequenos cristos. E daí ganhou-se a cunha de cristão. No início, não sei se você sabia disso, mas no início, isso era uma palavra pejorativa, era escárnio, era para zombar das pessoas. Ali vai um pequeno Cristo. Mas de repente, eles começaram a perceber que esse povo falava sério, porque eles estavam dando a vida por aquilo que criam. E aí parou a brincadeira, aí deixou de ser piada, aí parou o escárnio, porque de repente eles perceberam que aquilo não era mais uma seita judaica como muitos pensavam. Muitos, dentro do sinédrio, da maior autoridade judaica, todos pensavam: é mais uma. Mas de repente, em algum momento no caminho, eles perceberam que não se tratava de mais uma seita, mas ali estava nascendo um novo movimento. Era algo completamente novo e que precisava ser combatido, porque tornou-se perigoso, subversivo, fora da curva, algo sem controle totalmente. Isso era o evangelho de Jesus tomando conta do coração deles. Agora, Esmirna era uma cidade que se orgulhava de ter, eles construíram um templo, a Dea Roma, ou seja, a personificação da cidade de Roma como uma deusa. Eles tinham um templo só para isso. Além disso, talvez tenha havido uma licitação, viu, Júlio? Não sei como é que foi, mas Esmirna foi escolhida para receber a construção de um templo dedicado ao imperador Tibério. Isso é muito grande. Eles ganharam a concorrência de Éfeso. Havia uma competição, sabe? Curitiba, Londrina, Maringá, essas coisas aí, entendeu? Havia essas coisas lá. Então, quando Esmirna recebeu, então, esse templo,
Foi uma coisa impressionante, a soberba do povo cresceu, e isso deixou muito claro que o culto ao império e ao imperador era motivo de muito orgulho para eles. Obviamente que também se tornou uma fonte comercial, porque infelizmente onde tem religião tem comércio. Então os cristãos, eles, observem, eles não queimavam incenso para o busto do imperador. Duas coisas, não consumiam o incenso que eles vendiam, e terceiro, não se prostravam diante daquilo que eles chamavam de divindade. O nosso Deus, eles não chamavam César de Senhor, eles não participavam dos cultos a Roma, nem o imperador. Essa turma não entrava no coral dessas religiões. E obviamente que os judeus enciumados começaram a perceber isso. E é curioso, porque os judeus, de forma particular, os judeus ligados à lei de Moisés, eles tinham ódio desse povo, que haviam se convertido a Jesus, embora sendo judeus também. Mas e por causa desse ciúme, dessa inveja horrorosa que havia no povo judeu, eles começaram a denunciar os seus próprios irmãos de raça. Não precisava nem o império se movimentar com isso. Mas a partir do momento, então, que esse grupo, que essa igreja começou a dizer, não, Tibérios não é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, e aí então veio uma ameaça. Eles começaram a perceber isso como uma ameaça política. Então, vamos pensar. O judaísmo olhou o evangelho como uma ameaça religiosa. E o Império Romano recebeu o evangelho como uma ameaça política. Quem é esse Senhor? Quem é maior do que o nosso imperador? E eles estavam falando do Galileu. Essa é a primeira razão pela qual eles estavam sendo perseguidos. A segunda, a pobreza. A pobreza. O Senhor Jesus disse, eu conheço a sua pobreza. Eu sei que você é pobre, mas você é rico. Esse contraste é maravilhoso. Alguém aqui já se sentiu menor porque é pobre? Deixa eu falar para você. Você é pobre financeiramente, economicamente, segundo o padrão. Esse padrão que nós temos aí, que agora é uma loucura. Tem que saber quem serão os próximos milionários, quem vai ser milionário daqui a um mês. Nesse padrão, que estão dizendo, que alguns estão dizendo que o número de milionários no país vai dobrar. É esse o seu padrão? O Senhor Jesus está olhando e dizendo assim, tire os seus olhos desse tipo de riqueza, porque ela vai sumir uma hora dessas. Você é rico, porque um dia você vai pisar nas ruas de ouro. E aí uma vez eu vi um irmão falando para o outro, já pensou nós numa rua de ouro, eu vou pegar tanto ouro para mim? Não entendeu. Jesus está dizendo o seguinte, ruas serão de ouro, porque ruas para nós não tem valor nenhum, vai virar piche, vai virar asfalto. Você está entendendo? Onde a gente vai pisar em cima, não tem valor nenhum. É para ser pisado em cima, essa é a ideia. Por isso pode ser tudo de ouro, não tem nenhuma importância. Meu coração não está nisso, é isso. Esse povo estava sendo perseguido pela sua pobreza. Esmirna era uma igreja pobre no meio de uma cidade abastada e rica. A pergunta é, por que essa turma era tão pobre? Bom, e aí vem as suposições de alguns estudiosos. Stott, por exemplo, diz que talvez seja porque eles eram marginalizados pelos cidadãos por serem cristãos. Preconceito puro, não compra dele, compra de mim. Isso é fácil pensar, é fácil imaginar. É fácil imaginar. Quem trabalha com comércio aqui sabe o que eu estou falando. Se você quiser fazer a coisa certa hoje, você vai receber alguns nãos. Você vai deixar de ganhar algum dinheiro em algum momento. E tem uma moçada aqui agora me ouvindo. E vocês vão enfrentar isso quando vierem a ser adultos. Quando virem a serem adultos e profissionais. Vocês vão sentir isso na pele. E eles eram pessoas marginalizadas porque não entravam em negócios escusos, não aceitava suborno, não aceitava corrupção. Esse povo não aceitava. Eles não faziam negócios duvidosos. Eram pobres, aos olhos da cidade. Uma perseguição. Terceiro lugar, eles eram alvo de blasfêmia ou de calúnia, como você preferir. Olha o que o próprio Senhor diz no versículo 9. Eu conheço a blasfêmia, a calúnia dos que se dizem ser judeus e não são.
A oposição judaica era muito forte, eu repito. Eles odiavam os cristãos. Os judeus perseguiram Paulo, Silas, Barnabé, porque eles ficavam cheios de inveja por ver multidões reunidas em torno dele, ou deles. Isso causava um terror na vida deles. Eles odiavam seus discípulos também, obviamente. Era uma espécie de fogo amigo, entende? Já passou por isso? Você já teve fogo amigo? Sabe que expressão é essa? Quando você recebe um tiro pelas costas de alguém que até aquele dia se dizia seu amigo. Aquele que sentou à sua mesa. Judeus. Eram para estar juntos. Era para estar junto com você, não concordando com tudo, com você, obviamente não, mas não ao ponto de trair, não ao ponto de falar mal de. Sabe que a língua tem um poder destruidor, nós vimos isso na nossa série de Tiago. Tem um poder terrível, é um veneno mortífero, fatal. A calúnia é uma desgraça. E talvez aqui nessa manhã nós tenhamos pessoas que foram vítimas de calúnia, de blasfêmia. Mentes estavam sendo envenenadas contra eles. As pessoas começaram a olhar com muita desconfiança para a igreja de Esmirna, por causa também dessa turma de judeus. Especialmente porque perceberam que ser cristão era algo muito mais forte do que eles viviam até ali com a lei de Moisés. E além disso, eles acusavam os cristãos de serem canibais. Por quê? Porque eles comiam a carne e o sangue de alguém em suas reuniões uma vez por semana. Eles não entendiam isso. Quarto lugar, um outro motivo foi a prisão. Olha o que Jesus diz no versículo 10. O Senhor Jesus falando para a igreja: o diabo lançará alguns de vocês na prisão. O diabo só sabe fazer isso. Ele sabe matar, roubar, destruir e aprisionar. É só isso que Satanás sabe fazer. Satanás só pode fazer isso. Ele só sabe fazer isso. Essa é a única motivação dele. Matar, roubar, destruir e aprisionar. Criar prisioneiros. Ele aprisiona pessoas, ele ludibria, ele engana, ele seduz. Mas é mentiroso, é falso. E arrebenta com você depois. Eles sabiam que Pedro, Paulo, Barnabé e outros já conheciam as celas fétidas, escuras, sujas, completamente úmidas de uma prisão, por causa do nome de Jesus e só por causa disso. Não era outro. Eles não eram presos por causa da baderna. Eles não eram presos porque faziam mal à sociedade, não. Eles eram presos porque eram testemunhas vivas de Jesus. Era gente honesta, era gente que amava, era gente que perdoava. Era gente que podia abraçar o outro que ninguém queria abraçar. Mas essa gente incomoda. Esse estilo de vida incomoda. Agora eles estavam, o nosso povo de Esmirna, estavam prestes a conhecer a cela também. E isso trouxe medo naturalmente. Imagina a conversa em casa, a esposa conversando com o marido e os filhos ali ao pé da mesa ouvindo a conversa. Do que eles estavam sendo ameaçados. Pense comigo. Pense comigo. Você está na refeição com a sua esposa e com o seu marido, ou seus filhos jovens, adolescentes ali ouvindo a sua conversa, entendendo tudo, e de repente a pauta da conversa muda. Dizendo, o fulano foi preso. Eles são nossos vizinhos, eu acho que nós vamos nos ver no domingo próximo. E depois veio a notícia da outra família, da outra família, da outra família. Isso gera medo, obviamente. O objetivo de Satanás é prová-los. Sofrerem perseguição. O Senhor Jesus está alertando aqui, sofrerão perseguição por 10 dias, tem data de validade. Louvado seja Deus,
tem data de validade. Tem data de validade, a sua prisão tem data de validade, tem que ter um por fim nisso, tem que ter um ponto final nisso. Todo deserto tem um fim, nenhum deserto é eterno, toda perseguição tem uma data de validade. Isso tem um fim determinado pelo Senhor e não por Satanás. Quem determina a validade é o Senhor. Isso passa. Perseguição passa, sofrimento passa, luta passa, aflições passam, isso passa, em nome de Jesus. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, meu irmão? Vocês estão me ouvindo? Está entrando no seu coração isso? Que isso vai passar, em nome de Jesus. Então levante a sua cabeça. Em nome do Senhor. É prisão, mas tem uma data de validade. Quinto lugar, a morte. Vai ficando mais sério aqui, você está percebendo. Agora chega o item da morte. O versículo 10, onde Jesus diz para a sua igreja: seja fiel até a morte. Só pode dizer isso quem já passou por. Quem nunca passou por isso não pode dizer. Jesus pode falar isso, ele tem essa autoridade, porque ele passou por essa trilha antes. Ele foi antes. Quem nunca aqui andou com seu pai e foi pescar no rio com seu pai? Muitos de vocês foram pescar com o pai de vocês e alguns de vocês levaram seus filhos para pescarem num lugar onde que para chegar à barranca do rio tem que passar por uma trilha. E todo menino tem medo, obviamente, de andar no meio daquele caminho tortuoso, obscuro, não é diferente, ameaçador e tudo isso. Mas o meu pai ia na frente. O meu pai ia na minha frente. Por que temer? Ele foi na frente para apalpar, para amassar o caminho. Se tivesse víboras, iriam aparecer e feri-lo, mas iria me poupar. O Senhor Jesus foi na frente para ser ferido. Ele foi ferido de morte, para que eu e você tivéssemos vida, fôssemos protegidos. Por isso, ele é o único que tem autoridade para dizer: seja fiel até a morte. Buda jamais falou isso. Confúcio jamais falou isso. Maomé jamais falou isso. Só ele pôde dizer, porque só ele deu a própria vida. E dizendo: eu estou falando isso porque eu fui fiel até a morte. E eles também conheciam o testemunho de Paulo sobre Jesus, escrevendo a uma outra igreja também, lá na porta da Europa, chamado Filipos. Ali ele estava dizendo: ele foi obediente e fiel até a morte, morte de cruz. Ele foi fiel até a morte, então este tem autoridade para dizer: seja fiel até a morte. Venha, porque eu passei por ela. E numa ilustração, alguém disse que olhar para esse texto é como olhar de frente para a cruz e vê-la escura e negra, ameaçadora, amedrontadora, numa noite escura de tempestade. Mas depois que você passa por ela, do outro lado, então, você olha para trás e você vai ver que essa cruz não era tão terrível assim, porque afinal o libertou de uma dimensão e foi para uma outra. Agora essa é eterna e sem lágrima e sem dor. Eles mesmos estavam muito perto de passar pela morte, e isso é diferente. O cheiro da morte. Eles deveriam estar preparados para isso. O cheiro da morte. O martírio era uma possibilidade real. E Jesus estava exortando que não temessem e permanecessem fiéis. E agora, se me permite, um testemunho que eu ouço desde menino, desde criança. Eu ouço esse testemunho daqueles que foram meus pastores, sempre pregando sobre esse homem chamado Policarpo. Ele era um presbítero, ele era um bispo. O bispo Policarpo, um homem de Deus. Pensa num homem amado pela sua congregação. Pensa num homem amado pela sua cidade. As pessoas amavam esse homem, um homem reto, um homem fiel a Deus. Mas no dia 2 de fevereiro, no ano de 156, no 2 de fevereiro, ele foi encontrado no esconderijo que a sua própria congregação preparou para ele, porque eles sabiam que Policarpo estava sendo ameaçado de morte. Então, quando finalmente
chegou a comitiva do exército romano na casa do esconderijo onde ele estava. Os oficiais chegaram à frente, se apresentaram a ele e disseram: estamos aqui para levá-lo. Policarpo olhou para aqueles homens e olhou para o cabeça do comando e disse: por favor, sente-se, eu vou servir uma refeição para vocês. E foi o que ele fez. E colocou as pessoas ali, todos aqueles homens, e ofereceu comida para eles, e ofereceu bebida para eles, e eles beberam, e eles comeram. E ele disse ao oficial que estava no comando, disse: o senhor me espere um pouco, eu preciso me retirar para orar, o senhor me permite? O comandante falou: sim, você está autorizado. E ficou 2 horas em audiência exclusiva com o seu Senhor, sozinho com o Senhor, por 2 horas. E aí, quando ele é finalmente tirado dali, levam para a cidade. Quando no caminho da cidade, o oficial responsável pela operação, ele olha para Policarpo e diz: Policarpo, deixa disso, cara. Vamos parar com isso aqui. Qual que é o mal de você oferecer sacrifício para o imperador? Isso é uma coisa tranquila, não tem nada a ver, cara. Policarpo recusou, disse não. Quando ele chegou na cidade finalmente, o procônsul agora, então esse oficial passa ao comando do procônsul, que é a autoridade superior, e agora já na arena, ele disse: Policarpo, eles não queriam matar o cara. Essa é a verdade. Eles não queriam matar o cara, porque eles sabiam que eles estavam diante de um homem santo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de amor. Eu acho que a pergunta desses caras é: por que é que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso? Então, o procônsul olhou para Policarpo e falou: meu irmão, pensa na sua idade. A sua idade, meu amigo, olha isso, seja um homem velho. Jure apenas isso, jure pela fortuna de César. E ele disse mais: jure e eu o libertarei. Amaldiçoa esse Cristo. Só dá uma ajoelhadinha aqui e está tudo certo. Minha palavra. Eu estou dizendo isso para você, eu tenho esse poder. Resposta do Policarpo: por 86 anos eu o tenho servido e ele nunca me faltou. Como então poderei blasfemar contra o meu rei que me salvou? Como? O procônsul persistiu. Ele não desistiu. Ele disse: olha, jure pela fortuna de César. Eu tenho força para isso. Eu tenho autoridade. Se você não mudar de ideia, eu vou lançar você às feras. Estou cercado delas aqui. Resposta de Policarpo: pode chamá-las. Pode chamá-las. Resposta então do procônsul diante disso: já que você menospreza as feras, eu o farei queimar no fogo, a menos que você mude de ideia. E aí eles começaram a fazer uma fogueira improvisada, e é óbvio que aqui teve o apoio dos judeus, que arrumaram lenha rapidinho. Foi uma loucura, rapidamente. Policarpo ficou em pé, junto à estaca, e fez um pedido para o comando: eu só peço uma coisa, não me prendam à estaca, me deixe livre, eu vou ficar solto aqui. E ele fez uma oração. A oração foi: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Enquanto nós estávamos cantando aqui, eu cantando as canções junto com você, eu estava pensando: meu Deus, quais serão ou quais seriam as canções cantadas pela comunidade de Esmirna e pelas letras que você escolheu? Eu estava pensando, eu acho que era muito perto disso. Eu acho que estava muito próximo disso. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado Filho Jesus Cristo, por meio de quem passamos a conhecer-te, eu te bendigo por me teres julgado digno desse dia e desta hora de participar do cálice de Cristo junto com os teus mártires. A fogueira foi acesa, o vento começou a bater forte, afastando as chamas dele.
Uma coisa incrível, alguém que fez essa descrição diante da cena, testemunho ocular. O fogo tirando as chamas dele, prolongando o seu sofrimento. Diante disso, um soldado então toma da sua espada e o fere para diminuir o seu sofrimento. E então Policarpo foi recebido pelo Senhor. O sofrimento é uma marca indispensável a toda a igreja verdadeira e todo discípulo fiel ao Senhor Jesus e ao seu reino. Por isso que Timóteo, na sua última carta, o último texto que ele ditou para o jovem apóstolo Timóteo, que estava sendo, ou era, o pastor de Éfeso, bem pertinho ali, a 50 quilômetros de Esmirna, dizendo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, Timóteo. Eu preciso ser honesto com você, Timóteo. Vai haver perseguição. Alguém disse que se não há perseguição é que há alguma coisa errada com a nossa postura. É que nós não somos uma ameaça. Se não há perseguição, se ninguém nunca contestou, se ninguém nunca chegou para você, é porque tem algo errado conosco. E eu não estou falando aqui de perseguição por erro, não, porque o que mais se ouve hoje, acho que vocês concordam, infelizmente, é a crítica à igreja pelo mau testemunho, por gente que não paga, por gente que vive como o mundo. Essa igreja não provoca a ira de ninguém. Essa igreja não faz tremer coisa alguma, que está abraçado com o mundo. Essa não faz nenhuma diferença. Mas eu estou me referindo àqueles e aquelas que são fiéis ao Senhor de verdade, ética, postura, moral, do reino de Deus. E que não saem por aí dizendo que são do grupo A, B ou C, mas simplesmente vivem essa vida verdadeira com Cristo. Nada provoca mais oposição no mundo do que o evangelho do Senhor Jesus Cristo vivido na existência. Pois esse evangelho mostra a maldade humana, o quanto nós somos maus, e a gente não gosta de pensar que nós somos maus, porque a gente acha que a gente é bom. Esse evangelho, ele delata, ele denuncia a gravidade do pecado e da culpa humana. Ele denuncia a realidade da ira e do juízo de Deus. Ele mostra a impossibilidade de salvar-se a si mesmo e a necessidade da cruz de Cristo. Esse evangelho, ele é a liberdade da vida eterna. E ele nos avisa sobre os perigos da morte eterna. A sociedade não quer ouvir isso. A sociedade é semelhante àquela dos tempos de Isaías, quando chegaram para o profeta e disseram, profetiza-nos ilusões. Profetiza-nos ilusões. Alguém aqui já leu esse texto? Profetiza-nos ilusões, porque eu não quero saber da realidade. Eu não quero encarar a realidade. É muito melhor a ilusão hollywoodiana. É muito melhor a virtualidade. Como disse um salmista, se eu tivesse asas, agora eu voaria como pomba e sairia desse contexto da verdade, porque a realidade não é boa, é dura. E é verdade. Mas existe uma maneira nobre de se viver a dura realidade. E o Evangelho mostra esse caminho. Os padrões éticos de Cristo não são populares. Ouça isso, mesmo entre os cristãos. Eu vou repetir. Os padrões éticos de Cristo não são populares mesmo entre os cristãos, ou alguns cristãos, para não ser generalizado. Nosso conforto e a nossa esperança está em Jesus. É nele que está o nosso conforto e a nossa esperança. E por que é que nós devemos confiar nele? Por que é que você tem que confiar em Jesus? Eu estou aqui, o meu objetivo nessa manhã é provocar você a pensar nessa pergunta. Por que nós temos que confiar nele? Eu vou dar algumas razões. A primeira, você deve confiar nele porque ele é eterno. Eu sou o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu citei Apocalipse e Hebreus para você. A segunda coisa,
Por que eu devo confiar no Senhor Jesus? Porque Ele é vitorioso. Pode dizer comigo? Porque Ele é vitorioso, vamos lá? Porque Ele é vitorioso. Mais uma vez, porque Ele morreu e tornou a viver. Sabe por que Ele tornou a viver? Porque Ele recebeu a vitória das mãos do Pai, versículo 8. Ele venceu a morte e o mal. Nós venceremos a morte e venceremos o mal. Todo mal que se levanta contra nós, não somos nós que vamos lutar contra o mal, mas o Senhor Jesus é que combate o mal por nós. Porque nós devemos confiar no Senhor? Porque Ele é onisciente. Ele diz: eu conheço você. Eu conheço você. Me conforta e me deixa seguro o fato de saber que Ele me conhece, que Ele sabe tudo a meu respeito. E mesmo assim não me rejeita. Aleluia! Ele me conhece, Ele sabe tudo a meu respeito, Ele conhece as minhas limitações, as minhas misérias, as minhas lacunas, a minha sujeira, a minha podridão, mas mesmo assim não me rejeita. Ele não rejeita você. Quem rejeita você é a religião, quem rejeita você é o religioso, esse rejeita. Jesus não nos rejeita. Eu conheço as suas aflições. Você tem tentação? Eu também tenho. É difícil? É muito difícil. A gente luta. Todos nós lutamos com alguma tentação que quer nos devorar. O salmista disse: ainda a palavra não me chegou à língua e tu a conheces toda. Tu me conheces por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Porque eu deveria confiar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. O túmulo está vazio, o trono não. Eu devo confiar em Jesus. Ouça isso, presta atenção. Porque Ele está no controle da sua casa. Ele está no controle da sua vida, mesmo sem saber para onde você está indo. Mas o mais importante não é saber para onde você está indo, o mais importante é saber nas mãos de quem você está. Eu confio no Senhor e nós confiamos no Senhor porque Ele tem um propósito. E nós ouvimos isso aqui na abertura do encontro dessa manhã. Ele tem um propósito. O propósito do Pai em permitir o sofrimento é para nos provar e nos aprovar diante dEle. O sofrimento nos leva a conhecer. Ouça isso, presta bem atenção nisso. Que talvez você não esteja fazendo nada disso e por isso você sofre mais e mais. Vai retardando o tratamento do Senhor. O sofrimento nos leva a conhecer, confiar e obedecer ao Pai. O Pai nos aperfeiçoa através das nossas lutas, das nossas provações. Aí você pergunta assim: mas por que eu sofro tanto? Eu falei: talvez porque você esteja retardando o processo de tratamento e de cura que Deus tem para você. Assim como o ouro é provado e purificado, ele se torna mais precioso e mais valioso, assim somos nós. Ouça essa palavra de Hebreus 5:8, referindo-se à pessoa de Jesus. E Ele mesmo sendo filho, repito, Ele mesmo sendo filho, está falando de quem? De Jesus. Aprendeu a obediência através do sofrimento. Se Cristo, o Filho de Deus, aprendeu a obediência através do sofrimento, por que Ele nos pouparia do sofrimento? E por que Ele usaria uma outra estratégia comigo e com você que não usou com o Filho? Sendo que o Filho disse que tudo que eu passo vocês vão passar. Tudo que eu enfrento vocês vão enfrentar. O propósito do Pai é nos preparar para Ele. É para Ele, não importa o que os outros dizem sobre você. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo isso? Não importa o que as pessoas dizem sobre você, não importa o que elas pensam sobre você, o mais importante é que o nosso Pai pensa de nós. O que Jesus pensa de nós?
O que Ele pensa das nossas palavras, o que Ele pensa dos nossos pensamentos, o que Ele pensa dos nossos projetos, o que Ele pensa da sua existência, da sua caminhada, das suas escolhas. O que Ele pensa. E isso é feito através das provações. Porque, gente, seja honesto, nós é duro na queda. É ou não é? Nós é duro, irmão. Nós não é fácil, não. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que os judeus. Não somos melhores. Ao rés da cruz, Roy Hession, a senda do Calvário, ao rés da cruz, todos nós somos iguais. A nossa cerviz é feita de inoxidável. É difícil dobrar. E ela precisa ser dobrada diante do Senhor. Concluindo, a mensagem que aprendemos para o nosso dia a dia é: se nós quisermos ser autênticos servos de Jesus, saiba que nós sempre seremos provados, como outros discípulos foram e o próprio Senhor foi. Mas podemos crer que nunca estaremos sozinhos no vale da sombra da morte. Nunca estaremos sozinhos no vale da sombra da morte. Nós nunca estaremos sozinhos no vale da sombra da morte. E podemos esperar confiantes que, se formos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida, e que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Esmirna era uma cidade atlética, competindo também com Éfeso. Jogos incríveis. Gente de todos os lados competia os jogos. E os aos vitoriosos eram dados as guirlandas, as coroas, para colocarem em suas cabeças. E aí o Senhor Jesus está dizendo: eu vou colocar uma guirlanda, uma coroa na sua cabeça. Só que ela não é feita de galhos de árvores. Só que ela é feita de ouro. É isso que eu vou dar para vocês. Porque vai ter valor para mim, não para vocês. O fato de vocês serem fiéis até a morte. E esse ouro é sinônimo de vida. A vida, a verdadeira vida, e não a morte eterna. Eu quero encontrar com você na glória. Eu quero estar com você na glória. Eu não sei o que vai acontecer com esse país. Eu não sei o que vai acontecer nesse país. Eu não sei. Quando Peter Marshall estava pregando na formatura, naquela formatura de dezembro, de setembro de 41, e ele trouxe uma palavra para os jovens cadetes, falando sobre que eles deveriam estar preparados para a morte. Os jovens ouviram tudo aquilo, foi uma coisa interessante, porque afinal de contas era Peter Marshall que estava pregando. Mas depois alguém perguntou: por que esse tema? Nós não entendemos. Depois veio 7 de dezembro de 41. Aí eles entenderam que nós temos que estar prontos. Nós nunca sabemos o dia e nem a hora. Nós nunca sabemos o dia e nem a hora que o ladrão vai vir. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o mais importante é nós estarmos escondidos em Cristo. Escondidos em Cristo, protegidos pelo Senhor. E é isso que Ele quer fazer conosco. Eu queria orar com você. Com você. Você veio aqui para ouvir uma palavra. Eu acho que você ouviu. E eu quero que você interiorize essa palavra e coloque-a no seu coração. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!